Estamos de volta com mais um G Beleza Podcast. E hoje eu tenho a honra de trazer duas celebridades de Indaiatuba, para falar sobre a história de Indaiatuba. Eu tenho aqui o Marcos Kimura e o Pena, Antônio da Cunha Pena, fotógrafo aposentado, e o Kimura é jornalista. Que honra ter vocês aqui. Muito obrigado. Porque primeiro que eu achei que fosse difícil conciliar a agenda de vocês, mas com o Pena é aposentado, encontro com o Pena na academia, né? E o Kimura... Tentei trazer o Ita, mas ele já falou assim, Ita não vem. Conheço, Ita é estrela, né? Gente, obrigada. Eu moro em Indaiatuba há 40 anos e lembro como se fosse hoje, Pena, que o meu pai tinha barbearia próximo ao seu estúdio. Vizinho do estúdio. Super vizinho ali. Eu trabalhei com meu pai 10 anos ali naquele local. E meu pai também era compositor. Isso, eu lembro. Ele adorava, gravou um LP, né? Baiano, imagina, baiano compositor, pleonasmo. Que não é cantor. É aquela história, baiano não nasce, estreia. Estreia, é bem isso mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês e o trabalho de vocês na cidade. Bom, ele tá aposentado, né? Mas enfim. Começa lá do... Bom, resumindo, eu mudei para Indaiatuba em dezembro de 1957. Eu tinha 12 anos, a cidade 18 mil habitantes. Hoje está com 200 tinha quando eu mudei para cá. Eu mudei para cá em 83. Também tô velha aqui. 18 mil habitantes, Pena? Era mais ou menos 18 mil habitantes quando eu mudei. E aí comecei a trabalhar, porque naquele tempo criança podia trabalhar. Com 13 anos eu fui trabalhar numa fábrica de cabides. Depois fiz Senai para ter uma profissão, Sim. apesar de eu não gostar da profissão que eu aprendi lá. O que você fez no Senai? Eu fiz ajustador mecânico. Aí fui trabalhar na Têxtil Judite, que é onde antigamente era a fábrica, hoje é aquele lago onde os circos fazem... Circo, parque. Tudo para ali, né? E aí tive que trabalhei 12 anos, né? Lá na parte elétrica e na mecânica. As duas eu odiava. Eu desde pequeno, quando perguntavam para mim, o que você vai ser quando crescer? Toda criança responde essa famosa pergunta. Eu falava assim, eu quero ser artista. Mas artista é uma coisa tão vaga, né? Mas realmente eu não sabia o que eu queria ser. Eu queria ser um monte de coisa. E sem querer aconteceu isso. Eu fiz um pouquinho de tudo em arte, faço até hoje. Eu não sou excelente em nada, mas eu sou mais ou menos bom em quase tudo. O Pena, que eu também fiz. sou assim. E deu certo. E o que levou você para a fotografia? Porque é uma arte. Mas alguém da família? Artes... Alguém da família ou você que começou? Não, as outras artes que eu tentei música, virei compositor de escola de samba, ganhava carnaval todo ano. Eu lembro. Festival. Reza a lenda que ele comprou uma câmera fotográfica com prêmio. Com o prêmio de um festival. De música. A Record tinha aqueles legal. festivais famosos. Lembro. Toda a cidade tinha seus festivais, imitando a Record. E aqui também. Eu sempre ganhava o primeiro, ou o segundo, ou melhor letra, ou melhor música, ou melhor cantor. Sempre saía com prêmio. Então, depois com esse dinheiro, eu comprei minha primeira câmera fotográfica e descobri a arte fotográfica, porque eu estava procurando uma coisa. Tentei ser pintor também, desenhista. Fiz teatro. Você fez curso? Fiz teatro. Não, era meio na raça mesmo. Teatro também fiz aqui, amador, né? Então eu fazia o que aparecia. Cantei 5 anos num conjunto de baile. Olha isso. Cantor. Você lembra o nome? New Boss Ritmos. Naquele tempo era chique falar em inglês, né? Ô, Pena, tá vendo? Você falou assim pra mim antes de começar. Eu não aguento, as pessoas não aguentam mais ouvir minha história, porque 20 vezes, mais de 20 vezes já falei da minha história. Olha coisas que eu não sabia de você. Tá e quanto tempo a gente se conhece? Então, aí pintou a fotografia. Eu falei, epa, isso aí dá para ganhar dinheiro sem sair de Indaiatuba. Porque o resto eu tinha que sair daqui para ganhar dinheiro. Sim. Fotógrafo tinha demanda, né? Antes. Fotógrafo tinha 2 na cidade. Documentos. 3. É mesmo. Aí dá para ganhar dinheiro morando aqui. E é uma arte. Sim. Aí deu certo a fotografia, deu o maior pé, né?
eu juntei fui ser sócio do Silva, que já era fotógrafo. Sim. Então foi uma dupla de sucesso dentro do ramo, né? Isso você acompanhou. Sim, Aliás, bastante. eu conheci você na sua casa, que eu fui tirar uma foto para a tribuna da família. Seu pai, Votura. sua mãe, Votura? Foi Votura. Foi Votura. Votura. E as meninas. E Isso. você era uma das menininhas que estava lá. Isso, eu tirei menininha essa mesmo, foto. que bom. Faz tempo, Pena. Eu tirei Que essa foto. o Sérgio Esquilante Isso. foi fazer uma matéria Isso. Então, sobre a nossa família. então Isso. foi tribuna. Foi tribuna. E aí ele achou interessante os nossos nomes, com baiano, tudo com G, É. chamou atenção, ele falou, vou fazer uma matéria. Isso. E eu tenho até esse jornal, eu coloquei numa moldura, tá na minha casa. Essa foto foi Foi eu que tirei. sua? Foi. Olha, não sabia, Pena. É. Não lembrava Mas, na disso. verdade, ele se subestima, fala que não faz nada bem. Na época tinha o Mapa Cultural Paulista, que era um negócio que a Secretaria de Estado da Cultura fazia, Estado de São Paulo. Era o quê? Mapa Cultural Paulista. Ele ganhou o estadual. Tinha várias etapas, aqui local, regional e tal. E ele foi o melhor conto, né? Melhor conto do estado. E recebeu o prêmio lá no Memorial da América Latina. Infelizmente é um projeto que o Estado extinguiu, porque... Foi uma pena. Porque era Nossa. Mas era um negócio legal, porque era uma vitrine para artistas do Visibilidade, interior, né? né? do interior. Que a gente aparecer. normalmente não tinha isso aí. Mas como não tinha muita repercussão na mídia grande, Nossa, os caras não. acabaram... E foi que ano Acabando. isso? Em 98. Eu tinha esquecido das minhas tentativas também a literatura, né? E a literatura hoje é meu hobby, né? Porque eu não fotografo mais. Nos tempos do Barrex é o maior best-seller do Indaiatubano. Vendeu toda a primeira edição e ainda... Fez a segunda e vendeu tudo, tá esgotado, né? Olha que Nenhum legal. livro de Indaiatuba vendeu que nem o livro dele. Ali, Nossa, parabéns. feito Tá em vendo, Indaiatuba. Pena? Como que faz mais ou menos o que você faz? Não, você faz bem. E fotógrafo, todo mundo Não, sabe que tá é um certo. excelente fotógrafo. Sim, né? Não, sim, é, foi mas referência veja na bem, cidade. o que eu digo que eu sou mais ou menos, porque se eu fosse excelente, eu era um Sebastião Salgado. Se eu fosse um Sim. compositor, eu seria um Caetano Veloso ou um Chico Buarque. E aí por diante. Sim, Se eu entendi. fosse um ator fantástico, estaria na Globo e eu não passei. E assim vai. Livro também, não sou nenhum Paulo Coelho, né? Sou Pena. Até queria pôr meu nome de Toninho Lebre, porque põe coelho no meio, a turma confunde na hora de comprar. Mas Adorei. Mas a respeito disso aí, entrando na minha parte, eu vim pra cá com 5 anos, com a minha família. Você é paulistano. Sou paulistano, mas moro desde 69 aqui. Então eu eu cresci estudando aqui, todo mundo fez. Randolfo, Dom José. Sim. Só que na hora do colegial eu fui para fazer o Coticap em Campinas, hoje é ETCAP. Mas e Indaiatuba, assim, a minha lembrança de infância é que é uma cidade muito michuruca. É tão michuruca que meu pai comprou nossa casa pelo BNH e tinha que pagar o carnê em Salto, porque aqui não tinha Caixa Econômica Federal. tinha nada. Isso nos aqui, anos viu? 70. Você tá É brincando. muito michuruca. Isso é uma noção bem... Por outro lado, é uma cidade democrática. Todo mundo, filho de pobre, filho de rico, fazia mais ou menos o circuito Randolfo, Dom José, de acordo segundo onde você morava, né? Sim. Porque teve um negócio do Estado nos anos 70 lá que você tinha que estudar Próximo. no colégio. Hoje em dia também é meio assim, né? É, não mudou muito. E, enfim. Aí, no final do colégio, lá eu estava no meu terceiro ano no colégio técnico de Química, não tinha português, não tinha história, nada. Aí eu fui fazer vestibular de paraquedista, acabei passando em psicologia, na USP. Você é psicólogo que muda. Então, aí eu... Mas assim, na verdade, já o meu negócio era escrever, tá? Porque eu entrei na FUVEST porque eu tirei 9 de redação, basicamente. E aí... E além de ser japonês em também, português, né? eu sou... Que ajuda não, também, não, né, mas eu Pena? sou, mas Os olhos puxados. japonês é bom em matemática, eu sou péssimo. Em português eu errei, acho que na primeira fase ou segunda, eu errei 2 questões, todo português. Aí eu fiquei 10 anos lá, né, entre estudar, fazer coisas alternativas, virei cineclubista, fui programador do Cineclube Oscarito, trabalhei no... A psicologia você não chegou a atuar diretamente. Não, aí eu fui, 10 anos depois que eu entrei na FUVEST, eu prestei Casper Libero, Ah, tá. em jornalismo. Ah. Mas aí eu fiquei lá, também muita boemia, diga-se de passagem. Imagina. E aí acabei voltando pra cá. Voltei aqui, fudido, desempregado,
sem muita perspectiva, acabei caindo no Votura. E no Votura eu comecei fazendo Pestap, que é uma coisa que não existe mais hoje, que é Que colar. é isso? Você dá um Ele papel perguntando. cartão e vai colando as tiras dos textos e as máscaras onde vão as fotos. Aquilo lá é fotografado, tem uma máquina chamada Fotolito, que faz é uma máquina fotográfica enorme, que faz um negativão, aquilo ia tá para brincando, gráfica que era e assim. aquilo é que, enfim, Fazia Rodava o página. era a jornal. matriz do jornal. Aí, rapidamente, como eu escrevia mais ou menos bem, vou deixar as favas, o Evandro Magnusson, que era o dono do jornal, me botou para fazer. Não sei se foi o Evandro, se foi seu. Como é que chama do velho lá que era o editor? Sou Rubens de Campo Não. Penteado. O alemão, que morava na Padre Bento Pacheco. Alemão. Enfim, Não lembro. comecei a fazer editorial. Fazer editorial e assim. É como o Otto Lara Rezende, foi um editorialista famoso. Ele que escrevia de manhã no matutino, escrevia um editorial a favor, aí ele no outro jornal, no vespertino, escrevia contra. Era meio. E eu, né, o Evandro era malufista. E eu, assim, puta, eu tentava ficar no meio, né, não ser muito de Nem em esquerda, cima mas do também. muro, Não vou fazer também defender o Maluf, né? Naquela época também ele estava meio no limbo, né? Aquele período entre ele tentar ser presidente e voltar para a prefeitura, né? Sim. E aí, Você ficou quanto tempo no Votura? eu fiquei uns 5 anos lá. Aqui você foi... Não, aqui eu você sim. teve Aí fui o seu jornal também, eu lembro. Eu Eu fui co- sua então, cliente. o que aconteceu? Lá no carnaval de 92, se eu não me engano, 91, 92, o Adriano Sordilli, que era o colunista social, ele passou em pedagogia na Unicamp, para comemorar foi passar o carnaval no Rio de Janeiro. Só que acabou o carnaval, e eu cobri ele no carnaval. Fui tirar foto e legenda e tal. Legenda significa tirar foto e ficar anotando o nome das pessoas, né? Sim, sim. Eu faço Aí isso hoje. então. Aí o que aconteceu? Acabou o carnaval, cadê o Adriano? Liga na Dione. A Dione tinha sido colunista do Votura, mas Eu lembro. ela largou, foi abrir uma loja de duende e tal. Cadê o Adriano? Ah, não sei onde é que tá. A mãe não sabia onde é que tá. Aí a Marta Fontinelli, que era a editora, falou: quer saber? Timura, você vai fazer coluna agora. Eu falei: Marta, mas eu nem sou viado. Não, mas você tem um Colunista texto. social. Não, mas você tem um texto venenoso. Bom, olha como é que era. Colunista social naquela época era o Bego na Tribuna e o Kleber no Cidade. Aí eu falei. E o Kimura meu Deus. no Então, Votura. falei, Cacilda Becker, né? Enfim. Que Bom, aí pôs eu- um brinquinho aí eu e foi fiquei- ser não. colunista. Aí eu fiquei colunista lá há um tempo. E eu acho que sou um dos únicos casos de colunista que acabou virando editor do jornal. Aí depois eu fui o primeiro colunista que absorveu a editoria de cultura. Depois vários fizeram. A Cíntia fez, Sim. o Eu Fábio lembro, pela fez. Cíntia. Todo mundo. Colunista e fazia cultura. E aí, quando o Evandro está com esse projeto de fazer diário, ele contratou uma outra Marta Almeida, que era uma veterana, trabalhou em PTV, tinha um puta currículo. Que realmente me ensinou de que é ser jornalista. Para fazer a transição, e eu assumi quando ficasse diário. Eu fiquei uns 2 anos como diário. Era. Porque diário não significa que é todo dia. Significa um jornal que sai de terça a sábado é considerado diário. Então, era a pauleira. Edição de terça era forte. Antes o Votura era mais conhecido como jornal de sexta. Antes de ser diário, ele tinha edição de terça e sexta. Eu lembro a Tribuna, da época. Era sábado. a Tribuna era sábado, depois eles criaram a edição de terça. Sim. Mas a gente saía de sexta para pegar antes da Tribuna. Sim. E numa época a gente tinha uma redação fodida, muito. A Simone, da Sim. Câmara, é dessa época. A Patrícia Muita gente boa. é dessa Muita época. gente boa. E aí eu fiquei de saco cheio, mas não, apareceu uma proposta para eu ir para Joinville, fui para Joinville, fiquei 2 anos, voltei, abri um jornal com o Admilson Redicópio e o Ricardo Espíndola, Folha da Gente, aí depois eu fiquei sozinho, Gente Etc, enfim. Eu lembro. E aí fiquei até 2009 com o jornal. Aí já tava
uma das várias crises que teve na época, né? E, enfim, não fiquei nem um mês desempregado. O Zé Miranda me chamou para trabalhar com ele. Foi você entrar no lugar do Fábio. Você voltou Aí a depois ser quando eu saí, o colunista. Fábio entrou no meu lugar de novo. Quer dizer, Você voltou a ser colunista. voltei a coluna e editoria de cultura. Ah, Mas, enfim, no tempo que eu fiquei na tribuna, eu fiquei 3 anos, 9, 12. Kimura, o que Fiquei você... 3 anos sem O que férias. você viu de mudança? Porque assim, ó, Indaiatuba cresceu pra caramba, mudou muito, o ritmo frenético. Eu percebo que hoje eu não consigo acompanhar todos os eventos que tem. Então, tem esse processo que é assim, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Que antes você tinha uma referência que eram jornais. Nos jornais você noticiava o que acontecia na cidade. Uhum. Quer queira ou quer não, tá lá impresso em algum lugar, você vê. Sim, Hoje em dia não tem mais isso daí. não. Hoje em dia você tem que caçar nas mídias sociais e olha lá, né? Porque cada um quer divulgar o seu, você não... A prefeitura tem o seu, também tem sua mídia social que divulga as coisas. Sim, Mas é muito difícil você tentar saber o que acontece na cidade. Ou pelo menos as coisas mais interessantes. sim. Tá muito ruim esse negócio. A gente, em uma época, em Indaiatuba tinha jornal até demais, fora as revistas. Ah, é verdade. Hoje em dia existem os jornais, porém não naquele sistema antigo, com repórter para fazer, inclusive meio investigativo, que não era bem isso, mas o repórter ia atrás, Sim. cutucava Não, os políticos, isso- fazia fofoca. Verdade. Acabou, os Não, isso jornais acabou. hoje é outro esquema. Isso né? acabou mesmo no... Restou mais ou menos a grande imprensa, né? Restou que hoje em dia muita gente demoniza, não sei o quê. De fato, a grande mídia tem uma agenda dos patrões, sem Sim. dúvida alguma. Mas ainda é melhor do que por exemplo, Indaiatuba fica... Você pega os sites, os perfis lá, tipo Indaiatubano é praia, etc, etc. Sim. O que eles, quando repercutem alguma notícia de televisão, eles pegam a TPTV. Não pega a TV daqui. Verdade. Porque- Sempre. Porque a TV daqui, infelizmente, não faz essa... Não tem uma redação de verdade. Sabe? Não é querer menosprezar, mas a verdade é essa. Na realidade, o Isso jornal... aí porque é uma isso coisa que nós cara. estamos fazendo aqui é o jornal de hoje, Sim. né? Aham. Tá mudando, né? Em aspectos cultural também, embora tenha crescido muito, nossa, eu lembro quando era muito roça aqui, assim, né? Você pega lá quando o Vladimir Soares assume a Secretaria da Cultura, em 93, Eu lembro. abre parênteses, muito por causa dele, a cidade era muito roça, assim. Tinha uma diretoria da cultura, antes era no segundo governo do Klein, era Silvia Bolívar, que era a diretora. Era basicamente atividades no casarão, o casarão subutilizado, tinha um grupo de teatro, Eu mas assim... lembro, como se fosse hoje, que o Mai Musical, eu morava no Pau Preto, e começou ali as apresentações no Casarão. Olha a repercussão, são 31 anos. Chegou a ter de Mai Musical? no Parque Ecológico, teve ele trouxe a Orquestra Sinfônica do Estado com Eliezer de Carvalho ainda, foi no parque. E foi assim... Teve um que ele trouxe essa orquestra lá na Santa Rita. Não, isso Que daí não já... tinha teatro nem nada. Na Um Santa dos Rita, mais na Santa musicados. Rita, não. Várias vezes a Orquestra de Campinas tocava lá. De Campinas. O Benito Juarez gostava Isso, da acústica de lá. Tem razão, foi o Benito mesmo. Eu estava lá fotografando. Então, é uma demanda crescente. Por exemplo, Sim. vai fazer 30 anos que o Topazio Cinemas inaugurou, junto basicamente com o Shopping Jaraguá, que na época era Shopping Indaiatuba. Entre 89, quando fechou o Alvorada, na praça, onde é o Lembro. Magazine Aham. Luiza, até 93, ficou 4 anos sem cinema em Indaiatuba. Uma cidade que não tem cinema durante 4 anos. Nossa, É muito. tempo. Não, eu que sou cinéfilo, voltei pra cá, fiquei desesperado. É Falei, muito pô, tempo, 4 anos. Hoje em dia, Indaiatuba tem o número de salas que Campinas tinha em 1990. Olha isso. Impressionante. Ô, Pena, e a música? Como que você, que nem a fotografia? Ah, sim, a música assim, desde pequeno. Eu morava lá em Minas, numa vila de operários. Meu pai era carpinteiro de uma
dessas construtoras de usina hidroelétrica. Ah, E ele era carpinteiro. E nessa vila, quando eu mudei para lá, eu tinha 7 anos, aí compraram um rádio, porque naquele tempo a televisão estava gatinhando. Então o rádio que era forte. E lá em Minas a gente ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Quase que não ligava muito para São Paulo, é mais Rio mesmo. E a Rádio Nacional do Rio equivalia à Globo sim. agora, era muito forte, né? Sim. E eu cresci ouvindo música, então eu fiquei apaixonado por música. Quando eu tinha uns 12 anos, tinha um galinheiro lá desativado, eu forrei ele com papel aqueles embrulhos. Meu pai trazia umas embalagens de cimento, era um papelão grosso, eu forrei ele por dentro, finquei no chão um cabo de vassoura com uma lata de massa de tomate na ponta, que era um microfone. E eu era o apresentador, aí comprava a revista do rádio, que era uma revista que... Você é do tempo do intervalo, né? Eu sou do tempo da revista do rádio. Vendia... Não sabia. A revista do rádio vendia tanto quanto o Cruzeiro. Tá. Que é só sobre artistas. Aí eu pegava a revista do rádio, eu lia as propagandas, apresentava Emilinha Borba, Quantos anos Calbi você tinha? Peixoto, 12 anos. E me apresentava também. Então eu ia queria lá ser artista dentro e de qualquer voltava jeito. e vinha cantar os sucessos. Eu queria ser artista, qualquer coisa ligada à arte. Com 12 anos. Tive uma fase que eu queria ser padre, porque meu irmão estudava para padre. Ele quase chegou a se ordenar. Aí, por imitação, eu fiquei com vontade de ser padre. Mas logo Passou. fui no circo, tinha uma menina bonita que fazia uns coisas de maiô. Aí minha vocação foi para o por água espaço. abaixo. Lembro do nome dela até hoje, Suzana. Por causa da Suzana, a igreja perdeu um grande sacerdote. Mas aí a música começou, você começou a compor quando? Aí eu vim para cá, Uma época eu fiquei doente, quando estava no Senai, aí eu fiquei trabalhando 1 ano, me tratando de esquistossomose, Sim. e me tratando e ficava compondo. Eu tinha 15 para 16 anos. Foram minhas primeiras composições. E com 18, aqui tinha o Conjunto 9 de Julho, do Basilinho, que chamava Conjunto 9 de Julho, porque era patrocinado pelo clube. Tá. Surgiu a Bossa Nova. E os cantores da época cantavam bolero, samba canção, alguma baladinha americana e tal, né? Aí eles precisavam de um cantor mais jovem que cantasse isso, mas cantasse também bossa nova, samba bossa nova, né? Chamava. E alguns rockinhos que estavam surgindo, de Paul Anka, Nil Sedaka, esses caras da época, né? Mas tudo em versão portuguesa, porque eu não sei inglês até hoje. Então eu cantava as versões. Aí eu fiz um teste, gostaram, eu fiquei 5 anos e saí porque eu quis. Pedi a conta porque eu estava namorando, daí a Regina me tirou. Foi a minha fase de cantor, 5 anos. Mas tem uma coisa que ele não fala, o seguinte. Quando ele conta como ele descobriu a Bossa Nova, a coisa é parecida com a descrição que o Caetano, o Chico, o Gil fazem, no impacto que foi. Isso, de certa forma, fez ele tinha uma turma mais velha, acabaram ficando amigos, né? Moacir da Barbaria, o Vanderlei Pérez, que eram seresteiros e tal. Sim. Mas a Bossa Nova é um divisor de águas. Eles detestavam e ele adorava. Eu gostava do que eles gostavam, que é a Bossa Velha. Sim. Mas eu gostava também da Bossa Nova que tinha surgido com o João Gilberto e tal. Eles não, eles pararam na Bossa Nova. Pararam no Ari Barroso. Pararam no Ari Barroso. Isso, eles não gostavam mesmo. E eu adorava. Tanto é que foi uma coisa tão forte que todo jovem gostava de Elvis Presley. Todo jovem era roqueiro, adolescente, né? Eu também tive minha fase de roqueiro e de fã do Elvis. Mas quando pintou a Bossa Nova, foi uma coisa tão forte que eu fui deixando o Elvis para... Chegou um momento que eu não queria mais. E eu queria era só a Bossa Nova. E isso me influenciou de uma tal maneira que hoje o que eu mais ouço de música brasileira... Aliás, eu tenho uma discoteca que ele conhece, eu tenho muita Vinil? Bossa Nova. Muito vinil e CD.
Eu tenho, Que olha, legal, acho que cara. 70% que você produziu na Bossa Nova eu tenho em casa. De tanto Nossa. que eu gostava e gosto. Olha, eu quando eu mudei pra cá, eu tinha 13 anos. E na Bahia, o meu pai, por ser compositor, por nós sermos baianos, nordestinos, a gente ouvia muita música nacional, muita música boa. Então É. eu aprendi a gostar de música nacional e música boa porque o meu pai era Sim. Chico, Caetano, Bethânia. E cantores que faziam muito sucesso lá, que nem Elimar Isso. Santos não, tem um outro nome. Eu vou lembrar. Hum. E quando você fala que você ouvia muita rádio do Rio, É. nós, nordestinos, principalmente da Bahia, a gente tinha acesso muito ao campeonato carioca. Por isso que eu sou Flamengo. O pessoal fala, mas por que tá. você é baiana flamenguista? Não, A porque a gente... TV É transmitindo, muito né? forte É. a rádio do Rio. Gente, vocês que estão em Indaiatuba há bastante tempo, desse período até agora, Indaiatuba cresceu bastante, mudou muito. Não para de mudar. Que tipo de lembrança e de recordação e de saudade vocês têm de coisas que hoje não acontecem mais? Tá perguntando para mim? Para vocês dois. Bom, eu não sou muito saudosista, não. Tanto Ah. é que eu não tenho saudade da minha infância, não tenho saudade da minha adolescência e muito menos da minha juventude. Porque a gente sofria muito. Sofria pelas situações, sofria por bobeira. Sim, Porque a sim. gente é bobo demais. Sim, Né? verdade. Ignorante e tal. Então, eu gosto de hoje. O passado eu não gosto muito, não. Mas, enfim, tem coisas que não tem jeito, né? Que marca. Eu tenho saudade de algumas coisas, apesar de achar que Indaiatuba é fantástica, é uma cidade... Eu adoro também. A gente, todos nós adoramos, né? E eu tenho saudade, assim, um pouco de umas coisas que vêm mudando. Nem é tanto por culpa dela, é culpa do sistema, do mundo até, né? Sim. As coisas vão acabando. Eu lembro que eu sentava no banco do jardim e ficava até 1 da madrugada, ou se fosse de sábado, ficava até as 3, conversando com amigos e sempre tinha um violãozinho. Naquela praça Sentava do no banco? bar, tinha um violão. Ou não? Aquela Praça do Banco, não? Eu o ficava Clube de 9 na de Julho Praça em da Indaiá. Igreja Matriz. Ah, tá. Eu fiquei muito, usei aquele, não tem o bispo lá, aquele Sim. estátua. Ah. Ali tinha uma escadinha de 3 degraus que tiraram. Vocês ficavam ali. Eu batendo sentava papo com ali violão. em 3, e esse negócio de tocar violão. Ia no bar Rex, que era o bar da juventude da década de 60, gerou cheguei aqui. um livro que chama Nos Tempos do Bar Rex, né? E que ali sempre tinha um violão, o pessoal cantando. Olha que delícia. Então a cidade era musical, mas não é culpa da cidade. Sim. O país era musical. Sim. Então, Sim. Concordo. todo jovem daquele tempo que gostasse um pouco de música, ele tinha em casa um caderno, esse caderno grosso de 200, 300 folhas, com as letras de música que ele gostava. Sim. Então a minha relação com a música, que é muito forte até hoje, né? Eu ligo o família carro, também. o CD tá lá, já sai tocando. E eu vou trocando esse CD. Eu deito no sofá e ouço música até hoje. Ninguém faz mais isso. Vai no computador e tal. Que é uma maneira também de ouvir música, mas não é tão bom como no meu tempo. Parece que papo de velho, né? E pior que é. Mas fazer o quê? No meu tempo, para quem gostava de música, era muito melhor. Então, a cidade Música vai boa, perdendo né, essas Pena? coisas. Música boa, né? Né? Música boa. O que é música boa? É lógico que é relativo, né? Para quem É. gosta de funk, música boa é funk. Sim. Música Mas- boa é a música, Pra mim, é tem a música da nossa mensagem, juventude. Que tem É uma a música letra, uma mensagem. É a música da época da nossa juventude. Essa música boa. Você pode Sim. ser. Por exemplo, eu sou contra esse negócio. Bom na minha época lá. É relativo, Não, porque você é era jovem na relativo. época. Então, Sim. muita gente, Sim, principalmente concordo. cara do É rock. lá. relativo, mas tem hoje um em fundo dia. de verdade. Porque daí você pega, naquela geração lá, você pega, só para falar em Não, compositor, você pega o Caetano, o Gil, Chico, Francis Raime, Tom Jobim, Verdade. e aí vai. Não, mas assim, tem Aí umas, você compara com hoje. tem umas Não. questões. Não é papo de velho, gente. Tem umas Não, questões. é Tem questão umas de ser questões. absurdo ou não. Não, tem umas questões cíclicas. Meus historiadores de música brasileira consideram assim. Era de ouro da música, era do rádio lá nos anos 30. Sim, começou lá. 40, 50, meio decadente, uma coisa assim. Aí vem a bossa nova, dá uma revitalizada. outra- Sim. Aí dá uma. Aí começa a ter. Na verdade, assim, entre bossa nova até os meados dos anos 80,
é uma época bem interessante, assim. Isso é quase Sim. unânime. Não dá Teve, pra não teve uma geração, mas é que nem futebol. Tem uma geração de jogador na época. Assim, o Brasil dominou o futebol dos anos 60, isso é fato. Ganhou a Copa 58, 62 e 70. Sim. 70, 66, aquela coisa lá, enfim. Mas, e a mesma coisa, uma geração que não repete. Tinha o Pelé, na música tinha João Gilberto, Chico, Tom Jobim. Tom Jobim, Tem Vinícius gente de que era Moraes. muito... Nossa. Isso é muito difícil Francis você Alves. manter. Mas o Chico fala uma coisa que é muito interessante. Esse período mesmo, a partir da Bossa Nova, é um período em que a música é determinada. É uma coisa de classe média que é mais ou menos enfiado goela abaixo do povo. Porque, enfim, é uma música mais elaborada, mais sofisticada, isso aí é colocado para. E assim foi dessa época áurea da música brasileira. O que a gente vê hoje em dia? Não é nenhuma questão de qualidade. As pessoas estão tendo acesso à produção da sua obra. Você não depende mais do jabá de rádio, você não depende mais de equipamentos caros, você compra facilmente esse tipo de... O cara faz na favela, o cara faz em qualquer lugar e faz a sua música, que é a sua verdade. Sim. Isso é observado pelo Chico, que Não, isso eu de concordo longe é o Sim. maior, talvez o maior compositor entre... do sabe, século. de tudo, né? Letra e música, enfim. Isso. Tal. Sim. E muito assim, vai lá. Tom Jobim, sim. Tom Jobim, em termos de música, né? Linha Porque melódica, ele conhece ninguém- muito, ele conhece muito mais música que o Chico e tal. Mas o Chico chega num nível de... Ele ganhou o Camões lá por causa das músicas. Sim. Sim, com certeza. Então isso é interessante, porque agora você tem mesmo, não é só o funk, não, mesmo no sertanejo. Antigamente, eu lembro, um Bruno e Marrone, o cara ficava 20 anos lá, hein, percorrendo o rádio, como se fazia aqui. A Rádio Jornal tinha uma coleção de discos que as duplas sertanejas percorriam o interior Verdade. e davam um disco aqui de amor para tocar e tal, não sei o quê. Verdade. O cara ficava 20 anos para conseguir fazer isso. Agora, esse molecada aqui faz assim, ó. Por quê? Estoura. Porque tem Spotify, é fácil. É Se o outro negócio sistema. cai no gosto da galera, o negócio vai. Legal. Então, tem vídeo, você faz vídeo. Então é outra realidade. É outra realidade, é. E e aí é o capitalismo, né? Você Sim. vende a demanda. Claro. Sim. E o capitalismo é também é o ruim, Aí a escala, mas é o lado volume. bom é que permite que você consiga vender seu peixe. Hoje em dia, graças à tecnologia mais barata, É mais democrático, né? É mais democrático. Sei lá. a música de qualidade virou nicho. Ainda tem. Você pega lá um Emicida, que fez aquele vídeo lá do... Fantástico aquele vídeo que ele Amarelo. fez, o Amarelo. Sim. É fantástico o trabalho dele, assim. O cara Sim. também batalhando, O espaço. conhecendo as coisas. Falo nem estudando, pensando, parece que o cara fica... Mas conhecendo, né, as coisas. E esses caras são muito bons. São bons. O Criolo, esses caras são muito bons, fazem música, mas é uma coisa mais nichada, não é um negócio... Sim, sim, bem específico, né? Você pega lá, na época áurea, você pega as memórias do Midani, que era o cara executivo fonográfico na época áurea dos anos 70, era um projeto isso. Ele tinha um projeto ele falava, nós temos todo mundo menos o Roberto. É. E era um Nunca projeto sai. isso. Então não é, hoje em dia não tem mais. Uma que não tem mais indústria fonográfica praticamente. Tem, mas não é a mesma coisa. Verdade. Não tem mais a mesma As Você tem coisas que vão mudando. pagar pra rádio tocar, pra ir no Faustão, pra ir no Chacrinha, que era o rei do Jabá, né? Sim. Ali com o Chacrinha você tem que pagar pra ele, né, direto. Sim, sim. Verdade. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer. Quem é culpado? Ninguém. Isso é fruto de uma evolução, entre aspas, ou involução, mas isso independe da nossa vontade. Então, falar isso aqui é porque você perguntou, a gente fica desabafando, mas não leva a nada. Sim. O povo vai gostar. A gente tem o direito de gostar da música do tempo da gente. Sim. Eu tenho o Nos faz direito bem. de gostar daquilo, da bossa nova. Agora, o jovem de hoje tem o direito de gostar desse negócio. Da Anitta. É engraçado. Agora, que é uma porcaria, eu tenho não um era pra falar. Eu tenho um sobrinho de 13 anos. Ele toca Chico. Sério? Ele toca... Ele não gosta de funk. Meu Deus. 13 anos. Então é uma raridade. Gosta de Beto Guedes.
Nando Reis, Olha Capital Não, Inicial. mas até por causa... Com Mas 13 anos? 13 Isso anos. Meu também, Deus. isso também não é um caso único. Tem uma sobrinha de uma amiga minha que toca guitarra, menina. E ela, o negócio dela é tocar rock. É adolescente. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que esse... A própria família você também pode incentiva. Você tem acesso a música que, muitas vezes, na antiga época da indústria fonográfica, você não teria, porque é música velha. É. Ah, mas a música velha tá no Spotify também. Sim. Tá. Tudo lá. Então... Esse dia ele tava tocando Belchior. Eu falei, de onde você O Belchior Meu foi Belchior é redescoberto. novo. Ele Eu tocou ouço, eu ouço Mas pra ele que tem 13 anos, Não, mas eu ouço Belchior- Francisco Alves, que morreu em 52. Mas Tá Belchior, lá. é interessante, que ele foi redescoberto há Sim. pouco Ah, sim, tempo. sim, Sim. sim. E foi um com negócio... o Emicida lá, deu Raul, ele adora Teve Raul. a Ana Canhas também, Ano tava com o passado projeto eu morri, dela. mas esse ano eu não morro. porque na Ele pandemia, ganhou né? Verdade. Não, mas antes já tava mais ou menos vindo um... E... É combina, ressuscitam a Elis pra cantar Belchior de novo, né? Ah, sim, Verdade. inclusive Ah, é. na propaganda. Não, foi propaganda que eu Ficou falei. bonito, né? E o... Engraçado que o Belchior veio pra Indaiatuba. E aí nós conversamos, Nós conversamos com ele. Ele veio, Sério? veio Mas não numa pra inauguração de um showroom, onde agora é uma revenda de carro. Na casa do 9 de julho ali. Sei. Na Vargas lá. Aí É o do pessoal Bonito. conhecia ele, aí ele expôs uns quadros. Tava, na época Ele é pintor. Ele é pintor. Ele era pintor. É. Mas ele tava recluso. Excelente. Ele tava recluso, Na tava, época. não Ele fazia já tava show. naquela fase meio pra baixo. Mas ele deu uma canja, né? Porque também. Deu uma canja, ela Sim, pegou o o cara violão, lá. cantou lá um pouquinho só pra... Mas ele é um excelente pintor. Eu não... Acho até que não foi divulgado esse lado dele. Verdade. Eu fiquei abismado com a qualidade. Ele é um pintor expressionista. Sim. Excelente. E simpático. Nós Sim. conversamos, Olha andou, que legal. comentamos quadro a quadro, assim, ele junto. Uma pessoa muito humilde. Mas é uma época. Gênio, assim, né? nesse período. Talento. Quando que foi? Faz uns 15 anos. Né? Não, faz mais. Ô, Kimura, e a fase da época do Piso 2 e 9 de julho ali na praça, que a gente atravessava? então. Você Eu sabe- só ia no 9 uma vez por mês, De porque... triste memória pra mim, porque eu era diretor social do Indaiatuba Clube Cogês. Então, eu não ia no Piso 2 porque eu não era sócia, não tinha dinheiro para pagar para ir no Indaiá. E eu trabalhava, tinha meu próprio dinheiro, então eu fazia escolha. Eu ia no 9 de julho uma vez por mês. Mas aquela transição ali, aquela comunicação daqueles dois mundos, né? Da galera de São Paulo que vinha para cá, que Isso. curtia o Piso 2. Então, tem uma coisa curiosa dessa história nova em Indaiá, que quando meu pai se mudou pra cá, o Clube Chique era o 9. Meu pai foi lá no Da 9, elite mesmo, era. aí deram Ah, é? deram, No começo era. deram bola preta pra ele, não deixaram, aí ele foi pro Indaiá, que no fim das contas ficou bom, porque quando nós mudamos lá pra Perto. 11 de junho, onde eu moro até hoje, era pertinho, né? Você ia a pé. pro Indaiá, que era super perto. E foi no período. Essa é uma impressão, porque eu era muito criança, mas a impressão por quê? É o período que o Geis-presidente e ele, diretor social, e aí juntou lá, na época, o Aldo Fantelli também, fazendo discoteca do Chicrinho, não sei o quê, Ah. que começou a fazer o Indaiá virar o clube, porque aí o pessoal optava por ser sócio do Indaiá, porque o Indaiá era mais legal. Tá. Apesar Por de conta já ter Pros um... jovens. Por conta né? dos eventos? Pros jovens, é. Eventos jovens. Apesar do Nove. 9 já ter uma sede sede de campo mais bonita, completa, mais mais espaçosa ampla. e tudo Isso. mais, por meio dos eventos, que até hoje são comentados. Garoto e garotão. É, Eu lembro. Tudo coisa... Esse surgiu Discoteca da do ideia do Geis. Chicrinha, o Maria Discoteca Cebola. do Chicrinha fui eu que criei. Teve 2 ou 3 edições, sucesso absoluto, né? Entupia de gente. E fiz vários eventos. Eu fui 10 anos diretor social. E feijão com samba? Foi na sua Feijão gestão? Não, samba isso já não é fui eu depois. que criei. Isso já é Hoje é nesse- do MUG. Isso já é nesse século. É. Que é sucesso também. Mas isso já é... Eu criei o Carnaval da Saudade. Carnaval Das Marchinhas. Sexta-feira das Marchinha, Machinhas que tem dele. até hoje também. Isso, verdade. É. Então, mas então não é querer falar, mas assim. Teve um período que houve uma certa popularização do 9 e o Indaiá começou. Elitizar. Mas não é elitizar, né? Porque também não dá pra falar. Tem uma pessoa que falou uma vez, eu, como social, durante 30 anos aqui, então tinha uma sociedade como Itu, Campinas tem, ou até Salto, talvez.
Porque aqui é uma cidade assim, quando eu era criança, quem tinha dinheiro aqui? Não era assim, cara. Tinha pessoal tinha que uma elitezinha. Tinha, mas assim. Mas muito era concentrado. bem Mas não é pequenininha. assim, médico, dono de cerâmica, Isso, dentista. Assim, hoje seria de considerar classe média. Em Campinas, é classe média. Campinas, quem tinha dinheiro, tinha dinheiro, Sim, sim. sabe? Sim. É diferente. Não era mais ou menos. Né, Hoje então, não tem. aqui era mais ou menos, assim. Mas era assim, pra cá, Classe média alta, os né? terrenos eram baratos, aí o pessoal comprava, aí ficaram donos. O centro de Indaiatuba tem meia dúzia de dono. Sim, é verdade, é concentrado, né? Então, porque era barato. Porque eu lembro quando eu mudei pra cá, eu morava ali na Avenida do Hospital, não era duplicada ainda, né? Isso. Faz muitos anos. O Francisco pessoal de tinha Paula aquele Leite. lance de... você mora antes da linha ou depois da linha? Depois da linha era do outro É. lado. Gente, era um preconceito que tinha nessa preconceito. época. Porque já tinha antes da Secap e Morada do Sol, tinha o bairro Santa Cruz. Sim, Que eram, pela família dona do terreno do Hospital. dono do hospital, eles concederam lá para o pessoal mais pobre morar lá. sim. Então, na origem é meio essa. A linha do trem tava lá Eu desde... morava Era lá. quase que não era favela, mas Sim. era o bairro pobre da cidade. Sim. Era bairro Santa Cruz. Isso. Que logo depois do hospital ali. Sim. Tem umas casinhas até hoje lá. E assim, nós mudamos da Bahia pra cá, uma época que ninguém de outro estado, exceto Paraná, que vinham pra cá, nordestino, ninguém vinha pra Indaiatuba. Não, mineiro Que é vinha, mineiro. porque eu vim... Mineiro. eu Ah, sou você veio mineiro. antes de mim. Mas me parecia um ET. As pessoas ficavam perto de mim pra ouvir meu sotaque. Eu falei, gente, me sentindo um ET. Eu sofri ET. isso também com Não é? Uai. E Falava vocês acompanharam várias gestões públicas, né? uai. Sim. O destaque de Indaiatuba hoje, que Indaiatuba as pessoas gostam, tem uma qualidade de vida, as pessoas... É um cartão postal, a gente sabe que é. É devido às várias gestões públicas boas que nós tivemos. Também. Eu tenho uma tese assim. Também. A minha tese é que de 64 para cá a gente não tem prefeito inútil. E de fato todos os prefeitos Eu também contribuíram. acho De isso. 64 de uma pra forma- cá, quais... 64 Eu começa concordo assim. plenamente. Teve o Ivan que não conta que ele levou um golpe logo em seguida. Foi caçado. Foi caçado Em pela ditadura, mas 62, denunciado pelos que perderam a eleição para ele por um voto. É. Essa história é sensacional. Meu Deus. A gente fala da eleição lá anterior do Gaspar com o Bruno lá, que foi por menos de 2.000 votos. Sim. Essa eleição foi por um mísero voto. Jesus. Por mais que a cidade fosse pequena, um voto é um Em voto. 64? Em 64, isso? 63. Aí em 64 o Ivan toma posse. Aí tem o golpe militar e o pessoal que perdeu, que já tinha caçado o prefeito anterior, o Brizola, de quem o Ivan era Vice, né? assessor, dizia-se. Não era vice, ele era assessor, a eminência parda. É. Aí vai na eleição, os caras perdem por um voto. Aí eles denunciam ele como comunista. Vamos fazer uma pesquisa, cavar porque eles tinham Descobriram passado que lá. ele era um professor com tendências Não sei o quê. esquerdista. Aí logo Acharam isso aí como gancho. denunciaram pro governo militar e caçaram. Ele foi Aí parece que entrou, segundo. o vice era o Romeu Zerbini. A partir daí, E o Romeu Zerbini, ele era ele era um comerciante. Dono de uma Comerciante, dono venda. de armazém. De armazém. sim. Tinha lá muito estudo, mas era um cara que tinha uma manha. Ele era esperto. Muito popular. E ele começa a desenhar em Indaiatuba moderna, vamos dizer assim. Porque ele compra o plano diretor do escritório do Wilhelm, de Jorge Wilhelm, que estava vendendo plano diretor de diversas cidades do interior. E ele compra. Esse plano diretor é que é responsável pelas mãos das ruas do centro, organizar mais ou menos. Aqui é uma avenida X, é bom. Blá, blá, blá. Começou a traçar. Sugere a criação do SAI. Inclusive a área onde é a Tamandaré, que era a área de predominância industrial, não era Era um distrito ainda, mas era primeiro, que era uma área distante na época. Sim, Avenida na época Tamandaré. era. Começou, por isso Eu que tem um lembro. monte de planta abandonada lá, porque Sim. agora já não é mais área industrial. distrito. Tudo isso ele seguiu e isso mais ou menos a semente da Indaiatuba moderna, principalmente o SAI, Sim. vamos dizer. Olha. E aí ele faz uma dobradinha porque ele ficou bastante tempo porque aquela coisa de arrumar o negócio do o calendário, lá não vai ter eleição, regime militar.
E aí ele faz a dobradinha, passa pro Mário Candelo, que era o sucessor dele, era o sucessor indicado. Esse cara, o Mário ganha, o Mário inaugura o SAI. Criou a ETA, nosso primeiro estação de tratamento ele que d'água. inaugurou a ETA e tal, mas já com a coisa meio delineada pelo Romeu. Quando o Romeu volta, ele cria o Distrito Industrial de Verdade, que é 500 metros dos dois lados da rodovia SP-35, entre a Rua dos Indaiás e o limite de Salto. Naquela época. Por isso que a GECI tá lá, por isso que a Filtrosban tá Você lá. tá brincando, 64? Não, isso é depois, isso já é década de 70. Fim da década Tá. de 60, Isso, 70. a volta, esse distrito é de 73. E aí ele fala que ele queria botar o Mário de volta, mas o Mário, durante o período que ele foi prefeito, quase quebrou o escritório despachante dele. Eu fiz uma matéria dele falando assim: o último prefeito que saiu mais pobre do que entrou. Sério? Aí Ele tem a fama de ter sido o prefeito mais honesto de Indaiatuba, da história de Indaiatuba. É uma lenda aqui. Sim. Não, quando eu vim morar aqui, o prefeito era o Mário Candelo. E aí eu ganhei o Clem Ferrari. Isso que eu ia perguntar, em que momento começou? Porque havia Clem Ferrari e Toninho. Que houve? Oi? Começou. Não, começou o Clem Ferrari. Clem Isso. Ferrari ganha em 76, eleição. Ah, O vice dele era o Flávio Toninho, irmão dele. E o Clem cria o hábito de brigar com o vice. Logo em seguida, logo que saiu, brigou com o Flávio. Assim como na segunda gestão dele, brigou com o Dr. Renato Rijo. Isso. Mas o Clem, Indaiatuba era uma outra cidade. Indaiatuba, você entrava para Indaiatuba, você estava na estrada, você virava direito no meio do eucaliptal lá, ia dar lá na estrada de terra, no meio do eucaliptal, ia dar lá em cima na Vargas, onde é o 9 de julho. Na rotatória do Ali norte. começava a pavimentação de paralelepípedo, chegava no centro. você tá brincando. O Clem fez a projeto- Visconde de Indaiatuba como a gente conhece hoje. O projeto do Parque Ecológico foi na gestão Não, do isso Clem. é segundo mandato. Segundo mandato dele. Primeiro mandato do Clem tem isso, tem o ginásio de esporte, tem a rodoviária, tem a Praça Liberdade. Isso tudo foi Clem. E assim, rodoviária, mano, a gente pegava ônibus na Candelária. Eu lembro. Numa agência. Na agência, eu lembro, é da minha época. Pegava na agência. Então dentro faz da- mais de 40 anos. que Em isso daí 83 mudei pra cá. Você pegou É. o fim da... Eu peguei o finalzinho, porque logo já foi inaugurada Não, a ele rodoviária. inaugurou tudo, essas coisas tudo no último ano, acho que foi 82 o último ano dele. E em 81, aí que tá, os anos 80 eu acompanhei menos, porque aí eu entrei na USP e fiquei Aí você 10 foi pra São anos lá, Paulo. mas eu voltava fim de semana, via essa... Eu falo assim, quando eu saí de Indaiatuba, a cidade era Pepsi, os 3 clubes, né? Pepsi, 3 clubes e mais o quê? Tijusa, Indaiatuba. Aham. Quando eu o voltei Cine era Alvorada. Pepsi. E o Cine Alvorada. Não, quando eu voltei não tinha Cine Alvorada, pior ainda, foi pior. Gente, e assim, todo mundo que vem pra cá fica muito encantado, né? Com a organização, que é Indaiatuba, o fato da cidade ser uma cidade organizada, bonita, visivelmente bonita, né? O Parque Ecológico é um cartão Sim. postal, né? E a gente fica orgulhoso disso, né? Nem fale. Eu tenho uma teoria bem, né, básica. Concordo com ele que da década de 60 para cá nós não tivemos nenhum prefeito que derrubasse a cidade, como as vizinhas às vezes têm. Pelo amor de Sim. Deus. Tem Verdade. bons prefeitos e prefeitos mais ou menos. Aqui não. Tudo de média para cima, né? Sim, É. sim. Mas eu também acho também que Indaiatuba tem essa levada diferente por culpa de nós aqui. Por conta da gente de ser uma cidade de forasteiros. Verdade. Por ela ser, tem baiano, mineiro, ele é Paulistano. paulista, mas é paulistano e tal. E aí vai. Isso aí deu uma arejada na cidade e tirou aquele ranço do Indaiatubano quatrocentão, que nem tem jeito, porque Indaiatuba tem 200 e pouco. É. Né? O Gerard encontrar aquele negócio, Indaiatubano. não pode, essa rua não, porque é da minha família, você não pode atravessar aqui. Aí ficava aquelas coisas amarrando a cidade. Verdade. Indaiatuba
tinha pouco isso aí. E o pouco que tinha acabou. Mas, olha, Né? eu também achava isso, mas já ouvi papo de gente. Tipo, tô no mundo beer lá, tal, alguém fala, não senti. Ele veio há mais de 60 anos, eu vim há mais de 50 anos. Eu cresci aqui, mas eu tive um período que eu fui semi-esforçado. Quando eu voltei de São Paulo pra cá, putz, perdi totalmente. Era outra a referência, cidade, né, assim. Kimura? 10 anos. Outra. A gente tem essa coisa, parece que cresceu só agora, mas Não. você pegava Não, ela a veio amostragem, crescendo. realmente ela crescia. Bom, Ela- quando eu saí em 81, tava começando Morada do Sol. Quando eu voltei em 90, 91, Morada do Sol já era aquela coisa enorme. Sim. Por negócio de escrever sobre Indaiatuba, eu notei o seguinte, pesquisando, né? Ela teve um surto de desenvolvimento na década de 30. Ela começou a crescer um pouco com esse negócio do hospital ser inaugurado. Foi tudo uma injeção de ânimo, né? Sim. Até o padre da época não tinha um salão paroquial decente. Ele construiu um salão paroquial que já foi demolido e na década de 60 surgiu esse que está lá, atrás da igreja ali. Até o padre teve que se mexer e fez um salão paroquial digno da cidade. Isso que você falou, a diferença talvez esteja que até os anos 60 já existia uma industrialização, tanto é que todo mundo trabalhava. Quem trabalhava na cidade trabalhava na Judite, no Contorno do Enfício, Fábrica de cabo de Unilever. guarda-chuva. na metalúrgica e tal, mas eram indústrias. Manufatura. Mas pessoal daqui, da cidade. É. Isso muda quando vem a Yama, que é o impacto da Yama em Indaiatuba Tem uma injeção. é gigantesca. Foi fim da Sério? década de 50. É gigantesco, porque assim, a quantidade de empregos que alegadamente eu li E a a vinda matéria da da época. Mercedes-Benz também pra cá, Não, não mas foi? a Yama era mais, Não, a Yama era a mais Mercedes complicada. nunca veio. Ah, é? A Indaiatuba foi usada pela Mercedes Cidade- como cidade dormitório. Dormitório. Ah, Só tá. dormia aqui, a Ah, Vila ia pra Mercedes Campinas. e ia para lá. Na Verdade. verdade, assim, o impacto foi porque a Yama vindo para cá, quando criou aquela zona de predominância industrial, vieram principalmente fornecedoras da Yama para cá. É. Eles ocuparam rapidamente aquele setor. O Fundituba. Fundituba era fundir bloco de motor Para Iama. para Yama. Olha isso. Então é um impacto muito maior nesse aspecto. O outro momento, na verdade, porque o negócio da Secap lá, Sim. chama a Vila Mercedes, não sei. Não. Mas o pessoal conhecia lá como. Deu mais trabalho do que provavelmente benefício para a cidade. O pessoal, a Solsol foi criada porque eles não tinham ônibus, o pessoal que morava lá, para levar para a escola. Eles se organizaram, que depois virou a Solsol, para ter ônibus, fretar ônibus, para as crianças poderem ir para a escola, que não tinha escola lá. Ah, foi por isso. Essa eu vi do pessoal lá da Sim. Solsol, uma vez eu conversei lá. Então era mais o que talvez tenha a Toyota, sim, embora não fosse é um outro momento de montadora. Tipo, quando ela Sim. veio para cá, o número de empregos diretos era 500 empregos diretos, que Sim. não é basicamente nada, mas é a mesma coisa. Pelo novo sistema de produção na época, o Just in Time, todos os fornecedores tiveram que vir para cá para Acompanhar. fornecer, porque as grandes montadoras já não tinham mais depósito, não tinha mais armazenamento. Isso é tudo por conta do fornecedor que, quando tá faltando tanto aqui, o cara levava na hora lá. Então, isso é um dos momentos de crescimento da cidade. Tem uma política industrial também que traz empresas menores, talvez não de tanto impacto, mas que acaba criando essa... Mas, na verdade, botando o grande responsável pelo crescimento de Indaiatuba é a Horácio Quercia quando ele duplica a SP-75. Porque a Indaiatuba fica a cidade mais bem servida de transporte aqui. Eu lembro daquela comunidade de Lombada que tinha ali. Lembra como é que era? Para ir para Campinas era uma novela, Sim. para ir para São Paulo, Era uma Deus me livre. pista só. Era Imagina uma. você fazendo Tinha transporte. acidente de monte. Sim. Então essa é uma... E muda muita coisa, né? Você já tem um aeroporto, que depois, quando Viracopos se torna principalmente aeroporto de carga, também tem uma mudança significativa. Verdade. Que antigamente o voo internacional saía de Viracopos quando fazem Cumbica, Cumbica lá, passageiro vai para lá, mas a maior pista é de Viracopos ainda.
Não, e você vê, daqui, pô, qualquer lugar, porque daqui você vai Bandeirantes, Anhanguera, Verdade. Castelo Branco. E a gente percebe assim, a escolha que as pessoas fazem morar aqui, muita gente trabalha online, e fala, ó, do lado de Viracopos, dá Sim. 1h30 de São Paulo, estou em São Paulo, então realmente facilita muito. Pena, vamos falar um pouquinho do lançamento do teu livro, Ah, sim. que logo tá aí para nós. É o terceiro Esse livro presente. sobre Indaiatuba, né? Em novembro, se tudo correr bem, eu devo lançar. Você vai fazer o lançamento em novembro, aqui em Indaiatuba. Isso. Aí eu estou formando a trilogia sobre a história do cotidiano indaiatubano. Né? Nossa, que legal. O primeiro foi Nos Tempos do Barrex, depois veio Tipos Notáveis da Popularidade, que falava dos tipos populares da cidade, né? As figurinhas carimbadas, né? Que todo mundo conhecia, Aham. que hoje em dia não dá para ter mais, porque a cidade cresceu tanto que você não tem mais um Chico Preto, um Aristóteles, Verdade. um Toquinha, para que todo mundo conhece, né? Paga Você Me Deve, você lembra dele? A Aham. Brigitte, por Sim. exemplo, não tem mais. Paulo Borges. Paulo Paulo Borges. Borges. Foram os últimos. Verdade. E estão todos registrados, tem mais de 100 nesse meu Nossa, livro. que legal. É, O segundo. são perfis no segundo. Tá. E agora que é o terceiro e talvez seja o último sobre a história de Indaiatuba, se eu continuar aqui na Terra mais um pouquinho, eu vou continuar, mas eu pretendo me dedicar mais à ficção. Que eu gosto Tá. de escrever contos também, né? Legal. Mas aí esse é o terceiro, é sobre como o indaiatubano se divertiu, que é mais ou menos aquele início da nossa conversa, Sim. sobre curtição, clube, Sim. essas coisas. Como que o indaiatubano se divertiu no século XX, que foi o século passado. Sim. 100 anos de curtição. Nossa, o tem livro, história, hein? com mais de 400 páginas. O Kimura deve ter contribuído bastante. O Kimura é um principal, lá tá lá mais do que... Inclusive, pedi ele escrever o texto, para me fornecer um texto para... Porque ele é a verdadeira... Até brinco lá na hora que eu apresento ele, que o Kimura talvez seja a pessoa que divertia enquanto trabalha. Com certeza. Sem ser ginecologista, divertir enquanto trabalha e trabalhava enquanto diverte. Verdade. Todos os bares, o Kimura é uma figura pública, uma figura extremamente... Eu vou lá no Zeca, não tem... Eu vou geralmente de quinta. Semana passada eu falei, cadê Kimura? Veio ontem. Ontem, vem amanhã. Não, toda semana eu vou lá. Então, assim, todos os bares, e o Kimura, ele tem um conhecimento, o fato de morar aqui em Indaiatuba há bastante tempo, ele conhece a galera jovem agora, que são super amigos dele, E os Né? velhinhos como eu. e o pessoal da antiga. Jovem mais ou menos. O pessoal tá ficando velho também. Mas... Não! A filha da Jéssica. Não, Tem 20 e poucos 26 anos já. 26 anos, amigo do Kimura. Tá vendo? E ele é nosso amigo, tem 53, você é quase... Não, sou Quase amigo da 80. Jéssica. Eu apresentei a Jéssica pro Neno, pô. Pelo amor de Deus. Então, você é amigo de 26 anos, todas as gerações, todas as tribos ele tá, né? Isso. Em todas as tribos. Mas ele tem essa facilidade, né? Verdade. De se dar bem com todas essas gerações aí. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para os indaiatubanos antigos, a galera nova que está chegando. Tem muita gente nova em Indaiatuba. É muito difícil hoje a gente achar um indaiatubano. Eu pego, às vezes, Uber e pergunto, você está aqui há quanto tempo? Muita gente nova. A Uber também tem um negócio que os caras É muitas raro- vezes moram em outra cidade e vêm trabalhar. Né? Não, mas geralmente os que eu É, pergunto acabam morando aqui. E é muito raro a gente encontrar um indaiatubano. A gente até assusta, né? Eu não falei que Indaiatuba é feito foi feita por como é que chama? Forasteiros? Forasteiros. É, Exemplo tá essa mesa aqui, não tem um indaiatubano. Não, verdade. tem o último ciclo. Não, último não, penúltimo, né? Que o último ciclo é o pessoal que veio na pandemia. Mas você vê o pessoal da John Deere lá, um monte de gaúcho que invadiu a... Verdade. Gaúcho. Teve gente. É mesmo. Eu conversei com teve essa fase. daquela loja de sapato lá, fica na Kennedy. Esqueci o nome. Vocês estão ligados? Como é que vocês vieram parar aqui? Antes que um parente morava aqui, eles vieram visitar, gostaram da cidade por causa da John Deere, veio trabalhar aqui na John Deere. Aí a pessoa veio visitar a pessoa, Gostou? gostou, acabou mudando pra cá, abriu uma loja. Olha que legal. Kimura, fala um pouquinho do seu trabalho que você está fazendo hoje. Então, eu tenho meu site VIP on Life, né? Que ressuscitei há pouco, assim, depois da pandemia.
Tenho feito muita coisa de postar. Trabalho com muita questão de postagem de Instagram, né? Tipo, Eu acompanho e eu tô achando muito legal, porque assim, você tá informando, principalmente quem mudou pra cá há pouco tempo, que quer saber o que tá acontecendo na cidade, você informa. O que tá tendo, aquele vídeo que eu faço toda sexta-feira, ele é um projeto que tava crescendo antes da pandemia. Só que aí teve a pandemia, não tem o que tá tendo. Não tá tendo nada. E aí eu parei, aí pra retomar aquela coisa, fica, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Verdade. Aí eu falei, não, vou retomar porque... Mas é muito legal, Kimura. Quando eu quero saber o que vai ter, eu vou lá no que tá tendo e vejo seu videozinho, eu adoro. O perfil é Kimura _jornalista, né? Pra quem se interessar. E você também faz trabalho de divulgação pro comércio local, porque eu vejo bastante trabalho seu também. Então, eu faço assim, tipo... Vou nos lugares, assim... Algumas parcerias. E... Coisa, né? Você degusta, fotografa, aqui, tem isso aqui de bom, não sei o quê. É meio... O caso do Letrisquial, por exemplo, é chovendo molhado. Não sabe o que é bom lá, né? Mas assim, mas sempre é interessante pelo... Tem uma visibilidade boa, né? De um público-alvo que é do segmento. Eu faço eu tô fazendo pra Gran Cru de Indaiatuba, que é muito legal também. Sim. Que é loja, café, wine bar e restaurante. Verdade. Então, é uma franquia, né? É uma franquia, mas assim, a Gran Cru eles personalizaram bastante coisa, né? Como loja, né? Mas todo o resto, assim, eles fizeram e não tem muito rolo com... A Renata falou, a franquia deixou bem... A franqueadora deixou ele bem à vontade, né? A Gran Cru tem... O portfólio de vinhos é excelente, né? Abarca uma variedade assim muito legal. Eles estão trabalhando com a parte de gastronomia do chefe Marcos Felp, que eu conheci no Simetria, agora foi pra lá. É um cara legal pra cacete, assim, muito currículo bom, um puta papo também. Então é um lugar muito legal também, que eu acho que... E as tuas redes, Facebook, Instagram e LinkedIn, @? Nossa, LinkedIn... Não, LinkedIn não. Instagram e Facebook. Facebook é Marcos Kimura, né? Também... Marcos Kimura. Mas o Facebook, bem na verdade, né? A gente vê pra ver o aniversário e ver quem morreu, porque... Eu também prefiro Instagram. E o Pena? As redes sociais, o Pena falou que tá stand-by. Eu me estrearam no Facebook há uns 2 anos, 3 atrás. Uma amiga me pôs lá. E eu abri e comecei, né? Põe alguma coisinha, mas bem acanhado. Me vem essa polarização política violenta. Só porrada pra tudo quanto é lado. Até eu levei porrada. Falei, o quê? Fechei as portas, tô lá ainda, mas nunca mais abri. Quietinho, tá quietinho. Eu não tenho idade pra ficar falando, brigando por causa de política, tô fora. O duro é que ele é bom de briga, né? Adoro. Sim. Daí, com a idade, né? Hoje eu quero curtir. Eu Você escrevo. quer paz? Quero paz. Eu escrevo, né? Que é uma coisa que eu gosto. Ouço música, minhas netas estão essa semana de férias em casa. Adoro. Ontem eu fui assistir desenho animado com elas. Que idade elas estão? Uma de 13 e uma de 7. Que delícia. Lara e Maricota. Que lindas. E daí eu fico curtindo. E leio, né? Fazendo o quê? E eu vou ao cinema. Hoje mesmo eu estarei no cinema. Eu vou ao cinema quase toda semana. Tem uma coisa. Delícia. Tem o nosso podcast, que é de história de Indaiatuba, com a Eliana Belo, que tá lá no... Já está no ar? Tá no YouTube. Tá no YouTube. A primeira chama? temporada. Podcast? Bode mesmo. Ele que deu o nome porque ele escutou errado. Qual é? Podcast? Eu não sei inglês, eu ouvia todo mundo falar pode, mas eu entendia bode. Ele tá também... Aí ficou bode. Devem estar no site da Rádio Jornal também, porque a gente grava deve estar no canal da rádio. E a gente vai retomar agora, porque a gente parou, porque era uma temporada, mas aí, enfim. Mas é legal, porque vocês têm muitas histórias. Não, então, A gente precisa, não é? A gente precisa ter acesso a essas informações. Gente, obrigado pela presença de vocês. É isso, obrigado pelo por convite. a doação do tempo de vocês, que eu sei que é precioso. O seu cochilinho precioso, né? Pena diária. Eu cancelei o cochilo hoje. Obrigado, Kimura. A gente te vê lá no Zeca, logo, logo. Gente, obrigado a vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo aqui. E até o próximo G Beleza Podcast.